Olá, gente, boa noite para todo mundo. Está começando a segunda edição do Janelas pela Democracia. Eu sou o Fábio Panunzio, estou ancorando daqui de São Paulo e vou trabalhar junto com a minha amiga Emanuele Pereira, que está aqui do meu ladinho. Emanuele, boa noite, bem-vinda ao Tudo movimento. ótimo, Fábio. Boa noite, gente. Estou aqui de Salvador, Emanuele Pereira, e estamos juntos nessa live Janelas pela Democracia, impeachment já. Um prazer enorme dividir a tela, né, com o amigo Fábio Panunzio. Muito obrigado, Emanuele. Olha, gente, primeiro, antes da gente começar, nós pedimos para começar com uma folguinha aqui, para que você que já está nos vendo, vá lá, manda no seu grupo de WhatsApp, bota no seu Twitter, avisa que está começando, porque esse movimento aqui é muito importante, tá? Vocês viram o que aconteceu hoje lá em Brasília, hein? Prenderam, em Brasília não, foi em Atibaia. Prenderam lá o famoso Queiroz, tiraram o nosso bordão, porque agora nós não precisamos mais, Emanuele, perguntar onde está o Queiroz. Né? Não tem como usar mais o meme, né? Já está Queiroz. Acabou um pouco a nossa graça aqui, mas não tem problema. Isso é bom porque mostra que as instituições estão funcionando, né? E a gente vai aqui, o objetivo desse programa aqui é justamente o de empurrar as instituições para que elas cumpram o seu dever, né? O objetivo é mobilizar a população para forçar o Congresso a tocar adiante os pedidos de impeachment, quase 40 que estão lá, sobre os quais Rodrigo Maia está sentado, né, Emanuele? Todos nós temos que fazer essa movimentação, mesmo de casa, né, Fábio? Nesse isolamento social, todo mundo de casa, mas cada um de nós tem o dever, né, e a obrigação de fazer essa movimentação para que haja realmente esse olhar para esse momento que a gente vive de tantos retrocessos e que a gente pressione os deputados, né, o Congresso a agir. Pois é, a situação está bem feia, hein, gente? Vocês viram aí, o Brasil hoje, o que é o Brasil? O que é o governo brasileiro? É uma mescla de crime organizado, de milícia, de autoritarismo, de ameaça, sabe? E toda vez que a gente ouve falar em intervenção militar, inconstitucional, quando a gente ouve falar que os milicos vão voltar, essa coisa toda, o que a gente pensa, Emanuele? A gente pensa em tortura, isso, banimento, homicídio, terrorismo, desaparecimentos, né? Então, essa gente que está assustando o país todo dia, que transforma cada amanhecer num verdadeiro susto, está falando essas palavras. Você gosta disso? Você gosta de ouvir falar de censura, imprensa, de AI-5? Você gosta, Emanuele? Não, né? Ainda mais a gente, né, que está vivendo todos os dias aí em cima dessa onda de ódio, né, dessas intolerâncias. A gente vive constantemente sob ameaça, né, Fábio? Exatamente. Bom, feito aqui o esquenta, vamos começar, Emanuele? Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos chamar. Galera, olha, por favor, bota aí nas suas redes sociais, chama o seu vizinho aí. Tem um vizinho bolsominion, bate na porta dele, enche o saco dele bastante, fala assim, vamos lá para a janela, vamos bater panela, gente, vamos tirar o Bozo daí, fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Bom, então vamos lá, começando, vou fazer a parte formal aqui, você que está chegando agora, o meu nome é Fábio Panunzio, eu sou jornalista, estou aqui para, junto com a Emanuele, conduzir você por essa live importantíssima que vai daqui até as 8h30 da noite. Nós vamos fazer um panelaço mágico para que o país acorde desse sono terrível, desse pesadelo chamado Bolsonaro, né, Emanuele? Isso, Fábio. A ideia é que mais pessoas se engajem nesse movimento. O movimento é nosso, é de todos, né? E a importância desse engajamento exatamente para que a gente consiga ter um Estado de Direito democrático. Exatamente, para que a nossa democracia não morra. Então vamos lá, começando, eu já me apresentei, Emanuele já se apresentou. Vou dizer para você o seguinte, que nesse segundo programa aqui do Janelas pela Democracia, nós vamos ter falas importantíssimas de políticos, de artistas, de liderança da sociedade civil e o mais importante de tudo, a sua participação, porque sem você não tem esse movimento. Por isso, minha gente, é importante que você convoque familiares, seus amigos, para a gente se unir nesse movimento tão importante, nesse momento, em favor da democracia brasileira. Olha, essa transmissão está acontecendo simultaneamente pelos sites dos 5 partidos que criaram esse movimento e por mais de 60 páginas do Facebook, sabe? Tem um monte de gente. Então você pode indicar aí, bota lá no Google Janelas pela Democracia que você chega aqui. Não é isso, Emanuele? Isso, então, compartilha aí. Isso mesmo, porque se você impulsionar isso aqui, esse movimento vai cumprir o seu desiderato, né? Vai cumprir a sua função, que é de criar o clima político para impedir Bolsonaro. Então, roda a vinheta, Chico! Vamos lá!
Opa, voltamos. Estamos aqui de novo nós, Emanuele. Janelas pela Democracia, impeachment já. É um movimento de 5 partidos da esquerda democrática que apresentaram ou apoiaram pedidos de impeachment, tá? Um dos 40 que estão lá contra o presidente Jair Bolsonaro até o dia 19 de abril de 2020. Então, minha gente, esses partidos são o Partido Socialista Brasileiro, o PSB, o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, o Partido Verde, PV, a Rede de Sustentabilidade e o Cidadania. Olha, para começar, nós vamos logo para a notícia mais quente do dia, que você deve ter acompanhado aí, né? Que é o cerco contra o fascismo e a corrupção desse desgoverno Bolsonaro que está se fechando a cada dia. Hoje, né? Mais um dia desse que a gente acorda e já toma logo um susto, acordamos com a notícia da prisão do famigerado Fabrício Queiroz. Quem é o Fabrício Queiroz? Aquele sumido, ex-assessor do Flávio Bolsonaro. O Queiroz foi localizado e preso em um sítio, né? Um imóvel que pertence a Frederic Vassef, que é advogado do presidente Jair Bolsonaro, e também do filho dele, Flávio Bolsonaro, o homem da rachadinha, o homem do peculato. Essa prisão é parte de uma operação que investiga esse esquema da rachadinha, em que servidores da Alerj, que é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, devolveriam uma parte dos salários ao então deputado Flávio Bolsonaro. Então, vocês estão acompanhando, né? Já tramitam também na Câmara dos Deputados mais de 30 pedidos de impeachment contra Bolsonaro. Além dos pedidos de impeachment, lá, muitos manifestos e declarações de juristas, artistas e personalidades, exigindo um basta para esse governo brasileiro. E avançam também as investigações na Procuradoria-Geral da República, no Supremo Tribunal Federal, no STF, e no julgamento de cassação da chapa no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. E mais, foi pedido a quebra do sigilo bancário, gente, de dezenas de empresários, políticos e extremistas apoiadores de Bolsonaro. Então, aquela ideia, né, anticorrupção, a gente sabe que não existe. Conversa fiada, né? Puro blá, 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 né? Puro blá, blá, blá. Não tinha nada disso, sabe por quê? Bolsonaro sempre foi um político de baixo clero, sabe? As notas de gasolina do carro dele, vocês precisam ver que absurdo, que escândalo. Mas nós vamos ter tempo para falar disso, né? O Brasil está se mobilizando, e apesar desse isolamento social aí que decorreu da pandemia, né, necessário ao combate dessa situação toda, que tem tirado a vida de milhares de brasileiros e também de brasileiras, as ruas estão começando a se movimentar. Olha, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, a população está mostrando aí, olha, a plenos pulmões que não aguenta mais essa zona toda, Emanuele. Isso, e as manifestações são contra a postura desse governo em relação à saúde, gente, à economia, pelo descaso que vem ocorrendo, principalmente também na área social, pelo o desrespeito que há em relação ao meio ambiente, e principalmente a gente também pede, né, que haja esse respeito à democracia e à Constituição. São muitos os motivos, né, Fábio, para que as vozes se juntem nesse momento e peçam o impeachment já. Exatamente. Afinal, esse aí é o caminho pacífico, né? É o caminho legal. O remédio está na Constituição. O veneno está lá no Palácio do Planalto e o remédio está na Constituição. Nós já tivemos 2 impeachments no Brasil nos últimos anos, né? E também já tivemos louco presidindo a República. Então, só lembrando aqui, não tem nada de golpe nisso, esse é o caminho legal, é o remédio prescrito pela Constituição, é o remédio democrático para resolver esse impasse todo aí. Impasse político, né? Não é só impasse político também, não. Impasse sanitário, impasse social, ambiental, que o governo Bolsonaro está impondo ao país. É fato que as mobilizações populares são importantes forças de pressão junto à classe política, né? O que o povo quer, uma hora ou outra, eles acabam ouvindo. Foi assim nas diretas já, foi assim na campanha pelo impeachment do Collor. E, mais uma vez, a população, olha, não perca a esperança, viu? A população vai sair vitoriosa. Mais uma vez, Emanuele, a democracia vai vencer. E a gente está vendo, né, que essa mobilização está pressionando. Para isso, também é preciso que você faça a sua parte. Vamos cobrar e pressionar os deputados, em especial o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para que ele coloque na pauta os pedidos de impeachment contra Bolsonaro. E por quê? Porque essa é a solução capaz de evitar que o Brasil acabe caindo numa crise ainda mais profunda, um abismo sem fundo, né? Com mais brasileiros mortos pela Covid, economia destruída, milícias mandando na gente, né? Essa violência policial desmedida,
né? Ameaçando as instituições democráticas, ameaçando o meio ambiente, sendo brutalmente agredidos, nós aqui no Brasil. Vários atos antidemocráticos a gente vem acompanhando, né, Fábio? E com Bolsonaro na presidência do Brasil, o Brasil está correndo sério risco. A democracia está correndo sério risco. Então, por isso, a gente precisa dar um basta, impeachment já. Exatamente, impeachment já. Chega de Bolsonaro, chega dessa gente que atormenta o nosso sossego. E no programa de hoje você vai ficar por dentro dos movimentos feitos pelos diversos segmentos da sociedade, dos que lutam por um país socialmente mais justo, economicamente inclusivo, ecologicamente sustentável e, sobretudo, mais humano, porque está faltando humanidade no Brasil, né? Nós queremos um governo que respeite a democracia, os cidadãos e também a Constituição, não é, Emanuele? Exatamente. Hoje, na segunda edição do Janelas pela Democracia, artistas, intelectuais, ambientalistas, lideranças partidárias vão dizer em alto bom som: fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Olha, a gente fala isso aqui, né, com maior orgulho, sabe? Por quê? Porque nós estamos exercitando aqui a nossa cidadania e chegou a hora de você mostrar também a sua indignação. Não tenha medo, não. Sai por aí gritando, grita logo, plena os pulmões. Fora Bolsonaro! Fora! Chega desse negócio, gente. Né, com esse governo insensível, incompetente que está aí, nós poderemos ter muito mais perda de vidas pela pandemia. A situação econômica de cada dia vai ficando mais vulnerável, né? Porque a gente vê aí desemprego e a nossa democracia correndo risco, escoando pelo ralo, Emanuele. Exatamente, Fábio. A gente acha que não tem condição, porque a gente está em isolamento social, mas a gente pode sim fazer nossa parte. Essa movimentação, inclusive, a gente está fazendo a nossa parte. Por isso, minha gente, é hora de vestir sua camisa, seja do seu time preferido, da sua cor preferida, preta, branca, verde, amarela. O importante é participar, tocando tambor, batendo panela ou apenas gritando na janela, Fábio, fora Bolsonaro! Bonito esse hino nosso, não é, Emanuele? É lindo, né? Lindo. Lindas também são as cores das nossas... Né? É lindo. As cores da nossa bandeira também são maravilhosas, mas elas foram roubadas, de repente, por um grupo de pessoas que não é patriota, que não gosta da nossa pátria, que tem um projeto fascista de governo, e nós precisamos recuperar isso para a gente. Como é que a gente faz trancado em casa, né?
A gente está trancado em casa, tem uma pandemia aí, não é de juízo ir para a rua. Mas tem as redes sociais. E as redes sociais são as formas democráticas de participação política. Quando você está aqui, olha, tuitando, mandando mensagem, dizendo a sua posição no Facebook, essa coisa toda, você está participando do processo político, né? As redes sociais são formas democráticas de participação. Nós aqui chamamos a sua atenção para uma diferença fundamental entre livre expressão e fake news. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Fake news é divulgação de mentiras, de calúnias, tá? É uma prática muito usada por esse governo mentiroso. O presidente da República já mentiu mais de 1000 vezes, sabia, Manoel? Desde que tomou posse. É uma prática muitíssimo. É um absurdo. É uma prática extremamente a qual o governo recorre com uma frequência assustadora, né? E o alvo é justamente a consciência da população. Mas isso tudo está sendo investigado pelo Congresso Nacional e também pelo Supremo Tribunal Federal. Existe, Fábio, um limite entre liberdade de expressão, né, que a gente tanto fala, a importância da liberdade de expressão, e a questão do crime, né? E a partir do momento que a gente divulga fake news, é crime, minha gente. As redes sociais também estão democraticamente expondo opiniões e prestando manifestações espontâneas, algumas delas com muito bom humor, porém, são manifestações a favor da democracia e não são manifestações criminosas. Confira. Foi decretado um isolamento que é tipo um distanciamento para evitar o contágio social. Porém, o Bozo disse que o Covid é uma bobagem, uma gripe, não é nada de mal. Agora já não é normal o cara ser eleito presidente nacional, um cara que censura o movimento cultural, um cara que trabalha com quadrilha digital, o cara não investir em saúde é imoral. Pro Bozo, educação nunca foi algo essencial. E isso é surreal, mas o malandro falha em ser conciso, seu ego é igual de Narciso. Pensa que ele é o maioral, não adianta que ele não trabalha, o cara só atrapalha, vergonha mundial. Agora já não é normal demitir um ministro em meio à crise mundial, malandro interferindo na Polícia Federal, malandro comandando a família e um laranjal, malandro que abusa do poder na capital, malandro genocida, um fascista, um boçal, que nunca se dá mal, mas pra malandro ele passa pano, não importa qual seja o dano, seletivo com sua moral, ao liberar pra trabalhar, o povo ele nos manda de novo morrer sem hospital. Estamos, talvez, no momento mais grave da história brasileira pós-ditadura de 64. Um governo que não tem sensibilidade, que desconhece a medicina, que afronta as instituições democráticas, o Congresso, o Supremo, que se alimenta do ódio e, principalmente, toda hora ameaçando com uma intervenção militar, com a presença de militares no poder. É claro que isso é uma ameaça de quem tem insegurança, de quem não sabe o que é gestão pública, de quem não tem consciência do que é ser presidente da República. Nós, dessa frente que nós estamos organizando pelo Brasil afora, PDT, PSB, Rede, PV e Cidadania, formamos esse time de partidos para defender a democracia, para defender o emprego e, principalmente nesse momento de pandemia, para defender a saúde e a vida do povo brasileiro. Por isso, nós criamos essas janelas para a democracia. O que é as janelas para a democracia? É um instrumento de a gente chegar à população sem precisar se aglomerar,
sem precisar estar juntos, propagando a pandemia, podendo conversar, falar com vocês e mobilizar para o impeachment do presidente, porque, na nossa opinião, ele já esgotou as possibilidades de crimes de responsabilidade todas para ser impedido de continuar na presidência da República. Atenção, povo brasileiro, eles querem desviar o assunto das mortes, eles querem desviar o assunto do coronavírus para todos os assuntos supérfluos que esquecem que cada morte que acontece no Brasil, a responsabilidade também é do presidente Bolsonaro. Por isso nós queremos o impeachment dele, para impedir que a ignorância continue. Deus no livre do bem que ele fez, em prol do eleitorado. Deus no livre do bem que ele fez, em prol do eleitorado. Ele deu rapadura pra dente furado, e pra cá o sapato apertado. Ele deu rapadura pra dente furado, e pra cá o sapato apertado. Ele anda na febre do rato, e o centrão rói o queijo lá na ratoeira. O sarne indicou pó de mico pra amenizar a coceira, enquanto a nação chorava. Passeou de jet ski, a tal cloroquina é uma falsa facada. Pra quem espirra se atreve a tossir, veja bem. Deus no livre do bem que ele fez, em prol do eleitorado. Deus no livre do bem que ele fez, em prol do eleitorado. Ele deu rapadura pra dente furado, e pra cá o sapato apertado. Fora Bolsonaro, já deu, mané. Estou aqui para dizer que nesse momento nós temos duas grandes lutas. A primeira é pelas nossas vidas, pela vida dos nossos semelhantes, no combate sistemático e absolutamente responsável contra o coronavírus. E a segunda, tão importante quanto, é a luta pela preservação da nossa democracia. Nessa quinta-feira, dia 18 de junho, às 20 horas, vamos para as janelas da democracia, vamos para as nossas janelas, vamos para os nossos quintais, e lá vamos deixar bem claro, com um grande panelaço, de que nós não compactuamos com a morte, não compactuamos com a violência, nem com a censura. Somos todos pela vida, somos todos pela democracia. Esse ano as janelas se abriram na Europa para homenagear os trabalhadores da saúde que lutam contra a pandemia da Covid-19. Depois, elas se abriram de novo para os artistas, mostrarem que, apesar de todas as dificuldades, a vida merece e precisa ser vivida. Depois, nos Estados Unidos, as janelas se abriram de novo, mas dessa vez para apoiar a luta contra o racismo, depois da morte brutal do negro George Floyd. Agora, no Brasil, elas se abrem pela democracia. E a democracia abrange todas essas lutas. Ela abraça os trabalhadores da saúde que lutam contra a pandemia, os artistas que nos mostram que é necessário e importante viver, e aqueles que lutam contra o racismo. A nossa luta no Brasil é para garantir uma democracia ameaçada, e ela depende, mais do que nunca, de todos nós. Música linda, que os italianos adoram cantar. Pois é, a música maravilhosa é a Bella Ciao, que é uma canção popular italiana, provavelmente composta no final do século XIX, e na sua origem teria sido um dos cantos, né, dos trabalhadores rurais temporários de regiões da Itália, que se deslocavam para as plantações de arroz. A mesma melodia foi usada para a canção, que se tornou um símbolo da resistência italiana contra o fascismo durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje a canção, que a gente tanto conhece, é símbolo de muitos movimentos pela liberdade e pela democracia em todo o planeta. É nossa canção de libertação desse encosto que hoje ocupa a presidência do Brasil. Vamos ouvir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore.
le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. Le genti che passeranno, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno, oh, mi diranno che bel fiore. Questo è il fiore del partigiano, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Amigo, amiga, vocês já ouviram falar a expressão necropolítica, política da morte? Repara bem como é que esse povo todo aí lá de Brasília hoje só sabe falar de morte, a morte para cá, morte para lá, aumenta armamento, tira a portaria que limitava o rastreamento de balas e munições, deixa todo mundo ter o calibre que quiser, estimula a violência, né? Convoca uma reunião ministerial para dizer o seguinte: eu quero armar toda a população. Pois olha, esse movimento aqui é o oposto disso tudo, tá? É para resgatar os nossos valores humanos. É para resgatar o iluminismo que está se perdendo com essa gente reacionária, tosca e violenta que tomou o governo do Brasil. O impeachment do Bolsonaro significa a defesa da vida e da saúde dos brasileiros e das brasileiras, como, aliás, vai nos explicar agora a Marina Silva, que é a maior liderança da Rede Sustentabilidade. Essa é a segunda edição do nosso movimento Janelas pela Democracia, com a participação de diferentes segmentos da sociedade civil e dos partidos políticos, Rede, PSB, PDT, PV e Cidadania. O Brasil está vivendo um momento dramático de sua história. Aqui nós temos uma combinação perversa de 3 graves crises. A crise da saúde pública, que já ceifou a vida de mais de 40 mil pessoas e temos contaminadas mais de 800 mil pessoas. A crise política e institucional, que é fabricada pelo próprio presidente da República, e a crise econômica e social, que está ameaçando a vida e a dignidade de milhões e milhões de brasileiros. Por isso, é muito importante a nossa mobilização. O pedido de impeachment que temos na Câmara dos Deputados deve ser urgentemente apreciado, porque o afastamento do presidente Jair Bolsonaro é um ato de legítima defesa do Brasil e dos brasileiros. Ele é o principal vetor do agravamento de todas essas crises. Nesse momento, o Brasil escancara a discriminação que temos contra os segmentos mais vulneráveis da nossa população: os pretos, as mulheres, os índios, os quilombolas, aqueles que nunca tiveram igualdade de oportunidade. A atrocidade que tivemos nos Estados Unidos com o assassinato de um cidadão preto por um policial branco acontece o tempo todo aqui no Brasil, como é o caso do adolescente João Pedro em uma comunidade pobre do Rio de Janeiro. Por isso, em legítima defesa da vida, da democracia e da dignidade humana, impeachment já. Veja, nós temos um governo que demonstrou infinitas vezes que preza muito pouco pela democracia no nosso país.
É um governo que vive em conflito diário com os outros poderes, ele não respeita a liberdade de imprensa e, ao mesmo tempo, participa de manifestações antidemocráticas. Chegou, inclusive, a convocar a Força Nacional de Segurança para combater os atos democráticos, não é? O autoritarismo do governo ele ficou muito mais evidente agora quando ele tentou esconder o número total de mortos infectados pela Covid-19. Chegou a dar uma ordem para que o número total de mortos não passasse de 1.000 por dia. Um total desrespeito à memória dessas pessoas e à família dessas pessoas. É muito importante hoje que o cidadão brasileiro tenha essa compreensão de lutar de uma forma muito firme para que o Estado Democrático de Direito possa, de fato, ser assegurado no nosso país. Os partidos já estão fazendo isso, a exemplo do nosso partido, o Cidadania, que tem tido um protagonismo muito importante nesses tempos sombrios que, infelizmente, nós estamos vivendo. Uma nação à deriva. Nossa gente tendo que optar entre o genocídio e o suicídio. Obrigados a sair de casa apinhados em transportes públicos para buscar o seu sustento, sem orientação e sem proteção do Estado. Enquanto isso, esse governo faz pouco de tanto sofrimento e tantas mortes. As vidas humanas são essenciais, basta! Impeachment já! O Brasil vive o momento mais difícil das últimas décadas. O presidente da República conspira claramente contra a democracia, contra a Constituição e contra os direitos fundamentais do povo brasileiro. Estimula o ódio e a intolerância no debate político e procura dividir o povo brasileiro para que sejamos mais facilmente dominados e derrotados por ele. Por isso, mais do que nunca, é hora de unir todos os democratas brasileiros para proteger a nossa Constituição e o futuro de nossa democracia. Da mesma forma que na luta pelas diretas já, na década de 80, conseguimos unir todos os democratas para derrotar uma ditadura agonizante, agora é hora novamente de unir todos os democratas para impedir que uma nova ditadura se instale. Vamos deixar as vaidades de lado, os projetos eleitorais de lado. É hora de termos grandeza e de juntarmos todas as pessoas que têm compromisso com a democracia no Brasil. A Câmara dos Deputados precisa cumprir a sua obrigação. O presidente da Câmara precisa dar andamento ao processo de impeachment e o Tribunal Superior Eleitoral precisa fazer os processos que tratam de crimes eleitorais nas eleições de 2018 avançarem aproveitando as provas colhidas no inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal. Se for constatado e provado que houve crime eleitoral em 2018 que leve à cassação da chapa, o Tribunal Superior Eleitoral precisa ter a coragem de tomar essa decisão, cassar a chapa e devolver ao povo brasileiro o direito de, através de eleições diretas, escolher o seu novo destino, reencontrar o rumo da democracia e afirmar a força da Constituição e dos direitos do povo brasileiro. Então, Fábio, você citou a questão da necropolítica e a gente sabe quem é que está na base da estrutura social, né? Então, todo esse desmando, esse descaso com relação à saúde, os mais afetados são os que dependem do SUS. A gente sabe que 80% da população negra utiliza o SUS, minha gente. Então, se falar em necropolítica é se falar de toda uma estrutura que atenta contra vidas, contra corpos, e a gente já sabe que corpos são esses. Em relação à pandemia, Bolsonaro tomou medidas absurdas, demitiu ministros da saúde e os principais profissionais do órgão, deixando o ministério acéfalo. Tentou introduzir medicamento não apropriado ao tratamento de doentes e escondeu e tentou manipular dados e número de mortes no país. Fatos que são condenados, que a gente já sabe cientificamente, tanto aqui no Brasil quanto também no mundo. O
Os mais renomados especialistas em saúde do Brasil e do mundo são unânimes em condenar e responsabilizar o presidente Jair Bolsonaro pelo grande número de contaminados e mortos pelo coronavírus no país. Desde os primeiros casos, a postura de Bolsonaro foi na contramão das orientações da Organização Mundial da Saúde e até mesmo dos ministros da saúde de seu próprio governo. Pior do que não ajudar governadores e prefeitos no combate ao coronavírus, Bolsonaro estimula o tempo todo a desobediência do povo às normas sanitárias recomendadas pela comunidade científica. Foi preciso a intervenção do Congresso Nacional e da Justiça para conter a insanidade e insensatez de Bolsonaro. Assim como foi preciso a pressão do Congresso Nacional para aumentar de R$200 para R$600 o valor do auxílio emergencial para quem mais precisa. Uma ajuda que até hoje não chegou para milhões de brasileiros que têm direito ao benefício. Mais uma prova de incompetência ou mesmo uma sabotagem do governo federal. Mesmo com mais de 50 mil mortos, Bolsonaro segue em sua pregação letal, em sucessivos crimes de responsabilidade. De forma assintosa, desrespeita e sabota as normas de isolamento social. Bolsonaro receita remédios sem ser médico. Demitiu 2 ministros da saúde porque não concordavam com sua postura e, maldosamente, retarda a ajuda financeira indispensável para que o povo possa ficar em casa, mantendo o isolamento social. Recentemente, Bolsonaro chegou ao máximo da irresponsabilidade e criminosamente incentivou a população a invadir hospitais para agravar pretensas irregularidades. Isso é crime contra a saúde pública. Expõe pacientes e profissionais da saúde ao contágio e à violência. Bolsonaro minimiza as perdas de vidas e ainda tenta esconder os dados reais da pandemia no Brasil. O Brasil sofre hoje com a pandemia e com o pandemônio provocado por Bolsonaro. Um líder insensível a milhares de mortes de brasileiros e brasileiras não pode presidir o Brasil. Fora Bolsonaro. Impeachment já. Gente, olha, um amigo meu, o economista Eduardo Moreira, diz que nós somos 70% da população, e nós somos 70% da população, se é que não somos mais. O problema é que, do outro lado, os fascistas são uma minoria muito barulhenta e estridente, né? Contratam robôs, impulsionamento ilegal, fazem um barulhão na internet, mas é só no mundo simbólico. Na verdade, eles são bem poucos. Vocês podem ver pelas aglomerações que eles promovem, né? Aglomerações, inclusive, inconstitucionais, para pedir o fechamento do Supremo, o fechamento do Congresso Nacional, para pedir a volta do AI-5, tudo isso é crime, viu, gente? Tudo isso é crime, a gente não pode permitir esse tipo de coisa. Mas uma andorinha só não faz verão. Ou, como dizia o poeta, um galo sozinho não tece amanhã, né? Que é uma frase lindíssima essa. Mas só que tem alguns galos que, com seu canto forte, enfim, conseguem unir outros, e mais outros, e mais outros, e mais outros na busca de manhãs e dias melhores. O grito do sanitarista Sérgio Arouca, por exemplo, teceu o SUS, Sistema Único de Saúde. 2020. O mundo assiste espantado e condena a postura e a condução do governo Bolsonaro no controle da pandemia. Tem a questão do coronavírus também, que, no meu entender, está sendo superdimensionado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Pelo meu histórico de atleta, seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. E daí? Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Especialistas nacionais e internacionais afirmam que o número de brasileiras e brasileiros mortos pela Covid-19 só não será muito maior graças ao Sistema Único de Saúde, SUS, e seus profissionais. Uma instituição que sobreviveu à falta de recursos, sobreviveu a ataques e tentativas de desmoralização. O SUS é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, abrangendo desde o simples atendimento para a avaliação da pressão arterial até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país. Alguns números mostram o tamanho e a importância do nosso SUS. Somente nos primeiros meses de 2020 foram aplicadas mais de 32 milhões de doses. O Brasil é o segundo maior transplantador do mundo. O fornecimento de medicamentos atende 2 milhões de brasileiros.
Mas o SUS só existe graças a muita luta da população e de setores da saúde. A principal vitória veio durante a 8ª Conferência Nacional de Saúde, em março de 1986. Uma conquista consolidada 2 anos depois da Constituição de 1988, que definiu a saúde como direito de todos e dever do Estado. Nessa longa história de conquista, um nome se destaca: Sérgio Arouca, um dos grandes pensadores e líderes da reforma sanitária brasileira. Professor, pesquisador, político, homem de muitas funções e atividades. E, como preferia ser conhecido, sanitarista. Nesse exemplo admirável de trabalhador da saúde, nossa homenagem a todas e todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente dessa batalha em defesa de nossas vidas. A você, trabalhador e trabalhadora da saúde do Brasil, muito obrigado. Nossos aplausos também, né, Fábio, para todos os profissionais de saúde que estão à frente aí desse momento tão difícil em nosso país, de crise sanitária, e que ainda tem que viver sob ameaça, porque na semana passada o presidente convocou, né, seus apoiadores para invadir hospitais, para filmar, para ver se realmente existem pacientes nos leitos, né, dos hospitais de campanha. E a gente vê o absurdo que está se tornando isso, colocando em risco não somente os profissionais que estão sob ameaça, mas também os pacientes, principalmente nesse momento que essa pandemia vem se tornando acentuada, né? E o nosso recado para todos vocês é que fique em casa e cobre do governo a continuidade do repasse também de R$600 aprovado pelo Congresso, para que você possa manter o isolamento social com a necessidade básica suprida, né, com comida na mesa. Bolsonaro já fala em reduzir, inclusive, esse valor, e o tempo dessa ajuda, que é um dinheiro do cidadão, é extremamente necessária para que a gente passe também por esse momento. Essa é mais uma atitude, infelizmente, irresponsável do governo, e a gente sabe que esses R$600, eles não foram adquiridos facilmente, né? Não foi por conta de nenhum programa de Paulo Guedes e muito menos da boa vontade do presidente. A gente sabe que teve uma pressão popular também para que ocorresse esse incentivo realmente saísse, né? Exatamente. Olha, e tem um jeitinho de você aí da sua casa, com toda segurança, sem colocar em risco a sua saúde, sem pegar o coronavírus, sem levar o vírus para os seus filhos e para os seus pais, para os seus avós, né? Para mudar isso. Sabe qual é o jeito? Corre lá na sua cozinha e pega uma igualzinha a essa aqui, ó. Ó. Isso aqui, esse barulhinho, incomoda tanto os autocratas, os ditadores, ainda que esses ditadores não tenham a sua ditadura, tá? Então, use a panelinha. Esse movimento... Pouco, né? Daqui a pouquinho, daqui a pouco, às 8 horas. Esse movimento se chama Janelas pela Democracia, é um movimento que foi feito para você por 5 partidos de centro-esquerda, partidos democráticos que prezam o respeito à Constituição. E aí, com o seu apoio, com a sua participação, com a sua panelinha, nós vamos conseguir mudar essa situação. Neste momento, as nossas janelas estão se abrindo para a participação de outros movimentos que se juntam a essa causa e a essa voz única que surge no país. Vamos ver. Você pode pensar por um pequeno momento que o que você sente hoje é sentido por pouca gente no Brasil. Que a sua ansiedade e seus medos com o presente e futuro do país são apenas seus e de poucos conhecidos. Que o horror com tanto descaso com a vida dos mais pobres e com tanto discurso de ódio sejam sentidos só por você e mais alguns.
Mas isso não é verdade. Somos 70% do Brasil. Somos 70% de brasileiros e brasileiras que não aceitam que ninguém seja deixado para trás em meio a essa terrível pandemia. Somos os 70% que apoiam o isolamento social para vencer o terrível inimigo invisível, o vírus que mata tanta gente. Somos 70%. Somos 70%. Eu sou Eduardo Moreira e, como mais de 70% da população brasileira, extremamente crítico à forma como esse governo vem conduzindo o país. A gente está vendo milhares de pessoas no Brasil morrendo e pessoas que não precisariam ter morrido nessa pandemia se houvesse o mínimo de organização e dedicação do governo. A gente está vendo no Brasil a economia ser absolutamente destruída, empresas que demoraram décadas para ser construídas através de gerações serem perdidas e um governo fazendo piada com isso. A gente não pode aceitar esse tipo de destino para um país que tem tudo para ser um país próspero para a população. Por isso, mais de 70% da população tem que dar um chega, um basta, um não aguentamos mais, um impeachment se for necessário, porque a gente merece ter um destino diferente desse que o governo tem decidido por nós. Somos 70% e queremos um país diferente. Olá pessoal, meu nome é Iago Montalvão, sou presidente da União Nacional dos Estudantes e também represento aqui a Frente Brasil Popular. E venho trazer um recado da importância da nossa unidade nesse momento em defesa da democracia, em defesa da vida e dos direitos do povo brasileiro. Afinal, nós vivemos um dos momentos mais difíceis na história da humanidade e ainda mais difícil aqui no Brasil. Porque além de termos que combater um vírus muito difícil, temos que combater também um governo que despreza a vida do nosso povo e que avança com seu autoritarismo sobre a democracia e a Constituição brasileira. Por isso, vamos juntos lutar pelo fim desse governo da morte. Nós estamos juntos na luta pelo impeachment, estamos juntos no Janelas pela Democracia e saudamos mais uma vez essa unidade tão importante para que, preservando a vida do nosso povo, nós consigamos avançar num Brasil que retome a sua esperança novamente. Estamos juntos. Saúdo em nome da Frente Povo Sem Medo a este importante evento Janelas pela Democracia. A sabotagem do governo Bolsonaro, as orientações da ciência, já levou à morte dezenas de milhares de pessoas, principalmente da parcela mais empobrecida da classe trabalhadora. Seus reiterados crimes de responsabilidade contra a democracia e contra a vida exigem nesse momento ampla mobilização social pelo impeachment já de Bolsonaro. Suas condutas ilegais para blindar seus crimes ou as declarações de alguns generais da boquinha não podem calar a sociedade brasileira. Por isso, em defesa da democracia, em defesa da vida, em defesa da renda e dos direitos que garantam a dignidade humana de toda a população brasileira, fora Bolsonaro, por um Brasil democrático, soberano, igualitário e plural, impeachment já. Estamos juntos pela democracia, estamos juntos contra o racismo, estamos juntos pelos excluídos, estamos juntos pelo iluminismo. Liberdade, liberdade, abra janelas sobre nós. Em relação à violência doméstica, a gente vive numa sociedade patriarcal, machista, que coloca os corpos das mulheres como objetos. E a violência contra a mulher tem aumentado muito. O número de casos em alguns estados, inclusive, tem aumentado em mais de 50% por conta do isolamento social. Por isso, é necessário que todos nós fiquemos atentos. Então, se a gente ouvir qualquer situação, sua vizinha, amigos, parentes, é necessário que a gente faça a denúncia, que a gente denuncie, que a gente, inclusive, também encoraje essas mulheres de denunciar essas violências que ocorrem todos os dias. Então, é importante que todos vocês se engajem nessa luta. Em briga de marido e mulher, a gente mete a colher sim.
Ô, Emanuele, você sabe isso porque deve ter sentido na pele o problema do racismo, né? Que é abjeto, que é nojento. É nojento pensar que mais de um século depois que o último país do mundo, que foi o Brasil, aboliu a escravidão, até hoje nós temos uma polícia militar racista que bate em preto porque preto é pobre e mora na periferia e é preto. É um absurdo. É toda uma estrutura, né, Fábio? É toda uma estrutura que vai de encontro à população negra. E quando a gente fala de mulheres negras, são vários fatores que afetam a gente. Então, eu não posso dizer que eu sofro mais por ser mulher ou sofro mais por ser negra. Eu sofro por conta de ser mulher negra, né? Que Djamila Ribeiro, inclusive, fala da interseccionalidade, né? Exatamente. Olha, e é uma vergonha o que o governo Bolsonaro está fazendo. Bolsonaro é racista, isso ele não esconde de ninguém, já disse que os filhos dele não namorariam a negra porque foram bem educados. Olha só que absurdo, né? E se o problema tivesse só restrita a figura abjeta que ele representa, a pessoa dele, ainda se trataria com a solução judicial. Mas o Brasil tem feito vexames internacionais terríveis. Você sabia, Emanuele, que ontem o Brasil se recusou a permitir que a ONU investigasse o racismo nos Estados Unidos? Olha que absurdo! Todo mundo ficou embasbacado. Como assim? A diplomacia brasileira um dia foi respeitável, sabe? Bom, nos últimos fins de semana, em função desse saco sem fundo de más notícias, muitas cidades do país têm sido palco de manifestações indignadas contra essa porcaria de governo Bolsonaro, contra as atitudes fascistas que a gente já tem mostrado, volta 2.5, tortura, essa coisa toda, contra o racismo declarado, contra as atitudes homofóbicas. E essa participação da população é importantíssima, é uma arma contra os desmandos, contra a arbitrariedade, contra a mentalidade pré-histórica desse governo. A democracia é uma construção de todos, é uma luta de todos, de homens, de mulheres, jovens, idosos e, olha, até as crianças, hein? Sem exclusões, né, Fábio? A gente sabe que se falar de Estado democrático de direito é um Estado de inclusão e não de exclusões. E, sem dúvida, são manifestações bonitas que a gente vê, né, dessas mobilizações tão necessárias nesse momento. Mas, em tempo de pandemia, a gente sabe também que devemos nos manifestar de outras formas, né? E a gente já sabe quais são as formas que a gente tem que se manifestar. E vocês aí nas redes sociais, né, nos WhatsApp da vida aí, e observando também que é necessário observar essas regras sanitárias de isolamento social. Por isso, os partidos de esquerda, PSB, PDT, Rede, PV e Cidadania criaram essa janela pela democracia, um jeito seguro de dizer. No momento em que o povo mais precisa de proteção do Estado, nós vemos aqui um presidente que faz o quê? Só faz provocar tensão, só faz esticar a corda. Governar que é bom não governa, né? Porque não fez nada. Em 1 ano e meio o cara não fez nada. Como é que pode isso? Ficou lá o tempo inteiro vociferando, falando alto, xingando, hostilizando jornalista, instigando manifestação antidemocrática do Congresso, contra o Congresso e o Supremo. Então é preciso dar um basta, gente. É preciso dar um basta. Chega dessa história toda. Que inferno que virou viver no Brasil, né? Como nos diz o Carlos Siqueira, que é o presidente nacional do PSB. A marcha autoritária do governo Jair Bolsonaro, lamentavelmente, continua. Mas, felizmente, nós temos tido no Supremo Tribunal Federal e nos seus membros corajosos decisões que asseguram ao povo brasileiro o cumprimento da Constituição Federal. Isso tem sido importantíssimo para que a democracia brasileira não degringole completamente, mas insuficiente. Nós todos precisamos ampliar o movimento Janelas pela Democracia, agregando os mais diferentes espectros de forças políticas, sociais e populares, para que também façamos com que o presidente da Câmara dos Deputados reaja e abra o processo de impeachment dos diferentes pedidos que existem dentro da sua gaveta, em cima da sua mesa. O senhor Rodrigo Maia não tem o direito de não responder a dezenas de pedidos de impeachment que estão sob a sua guarda. É importante que o Congresso Nacional reaja, que defenda as suas prerrogativas, que tenha a mesma coragem que tem o Supremo Tribunal Federal, para que nós possamos ampliar o movimento e ganhar a mente e os corações dos cidadãos e cidadãs brasileiras para esta luta. A luta pela democracia, a luta contra o retrocesso, a luta contra o autoritarismo deste governo, que não apresenta solução nenhuma, além dos crimes de responsabilidade
que cometeu e que comete frequentemente, não apresenta solução nenhuma para os grandes problemas nacionais. Por isso mesmo, é fundamental que nós continuemos esse movimento e que a opinião pública ganhe força e que o processo siga e seja aberto. É necessário exigir isso, porque isto é um direito da população brasileira, que esta luta civilizada, legal, constitucional pelo impeachment, ela tem um passo adiante, que é a abertura do processo pela Câmara dos Deputados. É importante isto, é importante que nós façamos essa exigência, porque é um direito nosso desta luta civilizada contra a barbárie que significa este governo. Se não um dia, por qualquer pretexto, nos botam cabresto e nos dão ação. Eu apoio o impeachment do presidente Bolsonaro. E esse que ainda estamos chamando de presidente devido à Constituição e à lei. Essa Constituição e a lei que ele não respeita. São mais de 15 crimes cometidos. E ele está ainda no poder. Gente, não podemos nos curvar aos desmandos, às atitudes desse Bolsonaro. Eu estou apoiando toda essa corrente de artistas, escritores, pessoas do trabalhador, as pessoas que estão indignadas com as ações diante do coronavírus e da Amazônia, que está sendo devastada, queimada como nunca foi. Por tudo isso, eu apoio o impeachment do presidente Bolsonaro. Gente, impeachment já. Estou aqui para dizer a todo o povo brasileiro que está na hora de dar um basta nesse desgoverno de Jair Bolsonaro. Esse governo insano, genocida, governo assassino. Por isso, agora é a hora da nossa unidade, para todos juntos, unidos, o Brasil inteiro, dizer impeachment já! Finalmente, estamos conscientes do risco de quebra da democracia. O Bolsonaro é uma ameaça. Mas é preciso entendermos que Bolsonaro é consequência também de que a democracia não fincou os pés, que não serviu aquilo que a população esperava. Deixamos 100 milhões sem esgoto, 35 milhões sem água, 12 milhões de analfabetos, a maior concentração de renda o país continua tendo. Nossa escola está entre as piores do mundo e certamente a mais desigual. Nós precisamos impedir que Bolsonaro acabe com a democracia. Mas nós precisamos estarmos unidos também em defesa de algo pós-Bolsonaro. Uma democracia que construa o Brasil que o povo brasileiro espera de nós. A epidemia vai deixar uma tragédia. É preciso definir desde já como vamos melhorar o Brasil, mesmo durante os anos que não teremos crescimento por falta de investimento. E é preciso saber como é que o crescimento que virá depois carregará a inclusão social e a sustentabilidade ecológica, duas pernas fundamentais do futuro. Esse é o nosso desafio de uma democracia que sirva ao povo e que, através disso, se enraize tanto como instrumento de melhorar a qualidade de vida da população, que ninguém ameace a democracia. Sou viramundo virado na ronda das maravilhas, cortando a faca e facão, os desatinos da vida, gritando para assustar a coragem da inimiga, pulando para não ser preso pelas cadeias da intriga. Prefiro ter toda a vida é como inimiga, a ter na morte da vida minha sorte decidida. É preciso que tomemos consciência da necessidade de transformarmos a governança brasileira em algo
mais promissor, em algo mais positivo. As ameaças que começam a surgir com os indícios de que pode haver uma mudança drástica em relação à nossa vida democrática, já estão aí. Portanto, um movimento como Janelas pela Democracia, Janelas para a Democracia, janelas para a garantia de que tenhamos, enfim, o governo que o Brasil precisa, o governo que o Brasil merece. Então, meu povo, estamos aqui de volta com vocês nesse movimento pela democracia. São 7h33. Às 20 horas a gente já sabe o que tem que fazer. O que tem que fazer aí, Fábio? Mostra aí, por favor. Aqui, ó. Mais alto que puder. Uma panela velha e uma colher bem forte para fazer bastante barulho. E grita o quê? Fora Bolsonaro! Fora Bozo! Como vocês estão vendo, falar isso, a gente enche né? o pulmão assim, desopila o fígado, Emanuel. Aí, extremamente importante, principalmente agora em isolamento social, né? A gente precisa colocar para fora essa vontade de que haja realmente alguma mudança, né? E como vocês estão vendo, cresce essa vontade popular para dar um basta nessa situação. A frente democrática vai se ampliando e, com isso, seguiremos, né, novos caminhos. A gente ouve agora o presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire. O Brasil vive um raro momento de infelicidade. Nós estamos enfrentando uma pandemia que atingiu toda a humanidade e com muita força está atingindo agora os brasileiros. E, infelizmente, nós temos um presidente da República que é negacionista, que acha que não existe pandemia, que isto é um vírus de um país tentando acabar com as economias do mundo ocidental e, em especial, dos Estados Unidos. É alguém que não tem o mínimo senso de realidade. E pior, não tem senso nenhum de responsabilidade, porque se diz que é gripezinha e se ficasse só disso, não teríamos o problema que estamos tendo. É que ele não cumpre nenhuma das recomendações. A gripezinha faz com que ele atente contra a saúde do cidadão brasileiro. Isso é algo que precisamos enfrentar e estamos enfrentando com todas as dificuldades. Não temos isolamento direito, podemos ter uma segunda onda, tudo isso para infelicitar o povo brasileiro. E sem nenhuma solidariedade dele, até porque ele não tem nenhuma empatia. Ele tem desumanidade. Mas tudo isso vai passar, até porque amanhã será outro dia. Se não podemos ir para as ruas, nós estamos aqui nas janelas democráticas, que cada vez precisam ser ainda mais abertas, mais amplas, para que todos possam participar, para que todos se integrem numa luta que hoje pouco pode se fazer nas ruas, até porque é totalmente desaconselhável, mas de qualquer maneira, esse dia chegará e nós iremos às ruas a partir dessas janelas que estão chamando e conclamando uma sociedade que começa a se organizar contra a antidemocracia e contra o autoritarismo. E nesse sentido, venham às janelas, vamos protestar, vamos lutar pela democracia e pela liberdade. Depois do direito à vida, a maior conquista de todo ser humano é o direito à liberdade, em especial a liberdade de escolher quem vai nos dirigir. Isso é democracia. E não há como você conviver sob o comando de alguém que não acredite nisso. Por isso, Janelas pela Democracia está defendendo essas ideias, esses partidos e outras pessoas, para que a gente possa lutar, para garantir uma coisa que foi tão dura para a gente conquistar. A gente tem certeza que a gente vai conseguir. A liberdade é o maior bem do ser humano e a democracia é a ferramenta para defendê-la. Não vamos deixar que os fascistas e nazistas tripudiarem sobre a nossa soberania e sobre o povo brasileiro. Vamos à luta, vamos defender o Brasil, vamos defender a democracia. Viva o Brasil!
Bom, gente, com Jair Bolsonaro, a democracia e os direitos sociais correm riscos terríveis. A gente tem visto isso todo dia aí, né? Não há uma proposta social que esse governo encampe, né? E não há uma perspectiva democrática que a gente tenha visto até hoje. É só arrobo, só ameaça, são só palavras duras, né? Esse compromisso com a morte. A cada dia que passa, esse clima de ódio insuflado pelo presidente em pessoa deixa claríssimo quais são os objetivos, não só dele, hein? Mas dos filhos também, que saíram exatamente igual aos pais, né? Diz o provérbio que quem sai aos seus não degenera. Nesse caso, houve até um aprimoramento, uma decadência, conforme o ângulo de visão, né? Interferência na Polícia Federal para proteger a família e prejudicar adversários, por exemplo, né? Apoio a iniciativas que visam fechar o Congresso, gente. O que é isso? Que democracia que existe no mundo sem Congresso? Fechar o Supremo, sabe? Acabar com a justiça. Por quê? Porque estão todos enrolados lá com processo na área criminal, eleitoral, com fake news, essa coisa toda. E atacar a imprensa. Em quantos ataques foram feitos aí ao longo dos últimos meses, né? Chega a ser indigente para um jornalista enfrentar um plantão na casa do presidente, né? Que adotou, inclusive, um tratamento de estrebaria e uma linguagem de bordel. Como definir um presidente que prega o ódio, que desrespeita mulheres, que é homofóbico, racista, que não valoriza a cultura, que cerceia a imprensa? Ela queria um furo. Ela queria dar um furo. Olha, cala a boca, não perguntei nada. Como definir um presidente que pretende armar a população para que, por exemplo, possam desrespeitar normas de saúde pública, que fecha os olhos para crimes ambientais, para a violação dos direitos humanos? Como definir um presidente que apoia iniciativas antidemocráticas, como o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal? É hora de unirmos todas as forças democráticas, todos que lutam por uma sociedade mais justa e solidária, pela liberdade de expressão, pelo respeito às diferenças, pelos direitos à saúde, à educação e ao emprego, com conquistas trabalhistas duramente conquistadas na Constituição de 88. No mundo inteiro, avança a luta contra o racismo e o fascismo. É hora de dizer não aos atos e pensamentos fascistas que estão sombreando o nosso país. Nós, brasileiros e brasileiras democratas, somos a imensa maioria. Fora Bolsonaro. Impeachment já. Olá, minha gente. Como definir, então, um presidente que é apoiado por facções nazifascistas e que usam da violência contra pessoas e instituições democráticas? O que dizer sobre isso? Eu sou Breno Alves, faço parte do movimento samba aqui em Brasília, também represento o Grupo 7 na Roda, e estou aqui para botar as cartas na mesa, não dá mais, né? Nosso país está desgovernado, eu represento a cultura, faço parte da cultura do nosso país e a cultura está esquecida, assim como a saúde, a segurança, a educação e tantas outras coisas que o povo precisa, que o povo está esquecido. Esse governo não nos representa. Então estou aqui para pedir a união de todos nós, para a gente pedir o impeachment, né, desse presidente que está aí, que não representa nada do nosso país. Esse não é o nosso país, esse não é o nosso Brasil. Então vamos nos unir e pedir para o STF, para o Congresso, que passou da hora de iniciar o processo de impeachment desse presidente que está lá. Tá certo? Vamos nos unir, vamos na luta. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta. No avesso do mesmo lugar, na luta é que a gente se encontra. Olá, vivemos em tempos de luta. Ágata, João Pedro, Miguel, Floyd, são todos nomes que trazem às nossas mentes e corações a crueldade com que o racismo estrutural nos vitima. Sejamos antirracistas com a mesma força com que somos antifascistas. Precisamos nos unir em uma frente ampla para combatermos a escalada do autoritarismo e da intolerância. Nós estamos vivendo nesse país uma situação muito grave, muito séria. Nós estamos sendo governados por um elemento que em pouco tempo destruiu a cultura, o meio ambiente, a saúde, a educação, o direito das minorias e cujo único objetivo é desestabilizar as instituições democráticas do país. Não é à toa que ele
estimula e participa diretamente de manifestações que pregam abertamente o fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. Isso nós vimos nessa famigerada reunião de ministros, que nem sei se pode ser chamada de reunião, o presidente pregando abertamente o armamento da população. Isso é um absurdo, isso é um descalabro, e a gente dos 70%, tem que se manifestar contra isso com cuidado para não cair na provocação do confronto, que é o interesse deles. Isso nós temos que acabar com este governo louco que nós estamos sendo submetidos. Olá, eu sou Tereza Cristina, cantora e compositora. Eu apoio o impeachment do presidente Jair Bolsonaro pelos 15 crimes que ele já cometeu, pela ação dele para impedir investigação sobre os atos criminosos dele e da família dele, por ele não seguir as orientações da OMS, por ele desinformar a população no momento de pandemia, por ele frequentar atos e manifestações a favor do fechamento do Congresso, a favor da volta da ditadura militar. Eu apoio o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. E você? Vivo de música, apoio a cultura e apoio a democracia. Eu apoio as Janelas pela Democracia, eu apoio a liberdade de expressão. Eu apoio o Janelas da Democracia, sou a favor da democracia, de uma sociedade justa, que exista equidade, igualdade. Sou a favor de um lugar onde meus alunos possam também assistir concertos, tocar. Sou a favor das Janelas pela Democracia, da cultura, da arte e dos artistas. A favor da democracia, sou a favor da cultura, sou a favor da liberdade. Eu vivo 100% de música, 100% de arte e 100% de cultura. Eita, forró porreta, shot bom. Oi, pessoal, eu sou Zelito Miranda, tô aqui no Janelas pela Democracia para falar das festas juninas. Não vai acontecer no mesmo formato, será tudo virtual. Uma pena, né? Mas vamos levantar o astral, nos reinventarmos, porque a vida segue. Então é por aí. Mas uma coisa, fique sabendo, esse cabra que está no poder, a gente tem que tirar ele, porque uma parcela da culpa, grande parcela da culpa na verdade, é dele. Portanto, impeachment já, fora Bolsonaro. Ataques a jornalistas, abuso de poder e apologia à ditadura são alguns exemplos de crimes de responsabilidade cometidos por Jair Bolsonaro. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição e, especialmente, contra o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais, das unidades da Federação. Bolsonaro já praticou todos esses exemplos. A lei também diz que é crime de responsabilidade contra a administração expedir ordens ou fazer requisição de forma contrária às disposições expressas da Constituição. Bolsonaro já praticou todos esses exemplos. Em março de 2019, Bolsonaro determinou que quartéis fizessem as devidas comemorações ao aniversário de 55 anos do golpe militar de 1964. Bolsonaro incentivou e participou em Brasília de atos com críticas ao Legislativo e ao Judiciário e que pedia a volta do AI-5, ato da ditadura militar que fechou o Congresso e suspendeu direitos. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. É crime de responsabilidade contra a probidade na administração, proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Bolsonaro já praticou todos esses exemplos. Em diversas ocasiões, Bolsonaro se referiu a jornalistas com ofensas e xingamentos. Ele já mandou uma repórter da Folha calar a boca. Fez comentários ofensivos a jornalistas. Em cima dele, ela queria um furo. Ela queria dar um furo. Você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem por isso te acusa de homossexual. Dentre as diversas atitudes de Bolsonaro que podem enquadrá-lo em crime de responsabilidade, houve a tentativa de interferência na Polícia Federal, que motivou inclusive o pedido de demissão de Sérgio Moro, seu fiel escudeiro e peça fundamental na sua vitória eleitoral.
Motivos não faltam. O que falta é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cumprir a lei e dar andamento aos mais de 30 pedidos de impeachment de Bolsonaro. Bom, vocês já ouviram a opinião de muita gente importante, né? Políticos, artistas, músicos, intelectuais. Agora é hora da gente ouvir a opinião do Ciro Gomes sobre a postura imperial do nosso capitão Jair Bolsonaro. Os terríveis crimes que Jair Bolsonaro tem cometido contra o Brasil e especialmente contra o povo brasileiro precisam ser punidos o quanto antes que ele acabe de destruir a nossa grande nação. Mais de 45 mil brasileiros já perderam a vida em função da sua irresponsabilidade criminosa no enfrentamento da maior crise de saúde pública da nossa história. Milhões de empregos e milhões de empresas estão sendo destruídos e fechadas no nosso país, à falta sequer de um plano que não considera sequer a maior destruição da saúde pública nas nossas contas nacionais. Isto é um conjunto de crimes que deveriam merecer a prioridade do governo. Entretanto, o que o brasileiro assiste, chocado, e por isso temos que reagir, é a produção artificial de uma crise política, em que sistematicamente, por si e por uma certa gangue que o cerca, Jair Bolsonaro atenta contra a autonomia dos poderes da República e a democracia, promove a apropriação de instituições para a proteção dos seus crimes, de sua família e dos seus amigos. Enfim, a parte jurídica do processo de impeachment de Bolsonaro está pronta e as provas são absolutamente robustas. O que nós precisamos, entretanto, é ajudar a conquistar os 2 terços que nós precisamos na Câmara Federal para que o procedimento de impeachment possa prosperar. E isso depende de você, meu irmão, você, minha irmã, que amando a democracia, que querendo bem ao nosso país, não quer ver nosso país ser levado à última condição do mundo em matéria de destruição de vidas, empregos e empresas. Lute, escreva para o seu congressista, salve o Brasil, impeachment já. Hoje é dia de abrirmos as nossas janelas e bradarmos em alto som o nosso amor pela democracia. Nós não aceitaremos mais esse ataque aos indígenas, aos professores, aos servidores públicos, a todos aqueles que produzem conhecimento. Nós não aceitaremos mais ataques às instituições, nós não aceitaremos a instigação das Forças Armadas para que rompam com a ordem constitucional. Vidas negras importam. A nossa democracia vem sendo ameaçada todos os dias. A nossa Constituição é desrespeitada todos os dias. Essa questão é urgente. Vidas negras importam. Democracia, igualdade, diversidade são valores fundamentais para a população brasileira, para esse país gigantesco. E nós devemos conhecer esses valores, protegê-los, denunciar quando eles são fraudados ou violados e, ao mesmo tempo, tratar todos com muita igualdade. Este é o momento do Brasil lutar por democracia, por igualdade e por diversidade. Vamos juntos. Como falamos no início do programa, né, gente, o dia de hoje não começou nada bem para Bolsonaro, porque a Polícia Federal efetuou a prisão do Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, acusado de prática de corrupção na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, as chamadas rachadinhas. E ele estava onde? Na casa do advogado do filho de Bolsonaro. Inclusive, isso tem que ser responsabilizado, não é verdade, Fábio? É sim, é um absurdo, né? Que um sujeito que vinha sendo procurado, não que ele estivesse foragido, porque não havia ainda uma ordem de captura contra ele, mas passou 1 ano na casa do advogado do Flávio e do Bolsonaro. Eles estavam escondendo o cara lá. O Frederico Vassec, esse advogado, ontem esteve lá com o Bolsonaro. É óbvio que havia uma ocultação do tal do Queiroz. Todo mundo perguntando cadê o Queiroz, e o Queiroz, quem é que sabia onde é que ele estava? Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e o advogado do Bolsonaro, quer dizer, a família Bolsonaro, né, Manuel? Várias perguntas para se fazer para Queiroz, né? E aí... Muitas. A gente sem saber onde estava Queiroz, e agora a gente já sabe. Será que vai pintar uma delação premiada aí, Emanuel? Tomara, né? Que o Queiroz, que estão querendo prender a mulher dele, estava foragida. É o que espera, né? E agora, no final da tarde, tem condições também de permanecer no cargo e com alguns inquéritos em andamento
que podem complicar a vida dele, sai o ministro da Educação e protegido do presidente, Abraham Weintraub. E antes de sair, o que ele fez? O que ele fez, Fábio? O que ele fez? Ele gravou... Revogou as cotas para deficientes, né, nas pós-graduações das universidades federais, ou seja, é um atentado contra as políticas afirmativas. Exatamente. Ele deixou o ponto final desastroso de uma gestão catastrófica no Ministério da Educação, onde nada andou bem. Nem o Enem andou bem, nada. Não se falou de educação no Brasil desde que Bolsonaro resolveu colocar um bando de acelerados para tomar conta do futuro dos nossos jovens, né? Olha, agora vamos falar das manifestações, Emanuel, que estão chegando aí de todo o país, vamos? Olha, a gente tem recebido aqui durante o programa manifestações dos 4 cantos do país. Vamos ver algumas delas, vamos? Vamos lá? Vamos lá? Bom, deixa eu falar uma coisa. Vamos fazer o seguinte, vamos levar isso mais para o fim do programa. Vou pedir aqui para as pessoas mandarem pelas redes sociais essas manifestações para a gente aqui, olha, para a gente receber aqui no celular e ler aqui o que é que a população está falando. Nós queremos também mostrar você na sua janela, né? Para a gente poder, enfim, mostrar a força e o vigor que tem essa vontade do povo brasileiro, né? Para quem está chegando agora, atenção, hein? Para quem está chegando agora, você está participando de um momento muito importante da história do país. Janelas pela Democracia, o que você está vendo aqui. É um movimento suprapartidário, reúne os partidos PSB, PDT, PV, Rede Sustentabilidade, Cidadania. E juntos com você, nós todos aqui, esses partidos, nós vamos fazer afastar esse mal que assola o país das vidas da gente, tá? Manifeste-se, solte a sua voz. Nós somos maioria. Nós defendemos a democracia. Não é isso, Emanuel? Verdade. E essas manifestações são extremamente necessárias porque a gente vai pressionar, gente, os deputados, né, o Rodrigo Maia lá na Câmara, e é extremamente necessário que você aí dentro de casa também faça a sua parte. Exatamente. Vamos ouvir agora um pouquinho de César Calegari. A educação, a cultura e a ciência são fundamentais para o desenvolvimento do Brasil. Mas esses setores têm sido tratados como inimigos pelo governo Bolsonaro. Professores e professores no Brasil ameaçados com lei da mordaça e as próprias escolas onde trabalham ameaçadas de sobrevivência com o fim do Fundeb. As universidades públicas brasileiras, onde se produz o melhor em matéria de educação superior, ciência e tecnologia, também ameaçadas, inclusive agora, de intervenção direta pelo governo. A mesma coisa, artistas e criadores culturais. À frente do Ministério da Educação, o governo mantém um provocador profissional, um homem nesse instante, inclusive investigado por crime de racismo. É necessário que nós nos coloquemos em defesa da educação, da ciência, tecnologia e da cultura, porque são os caminhos que podem levar o Brasil a um desenvolvimento com democracia e com justiça social. Não basta vencer o Bolsonaro, temos também que vencer o bolsonarismo. E esta vitória não vai vir do campo jurídico, mas sim do campo político, por meio de um projeto nacional de desenvolvimento, materializado numa linguagem que encante mentes e corações. Este é o nosso dever, este é o nosso compromisso, e é dessa forma que vamos garantir a democracia no país. Hoje a situação é muito difícil. O orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações é 1/5 do que foi em 2010. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico é 1/5 do que foi em 2010. Esse governo despreza a ciência. E está desprezando a ciência num momento muito difícil para a população brasileira, que é o da pandemia do novo coronavírus. A forma de enfrentar uma pandemia desconhecida é com conhecimento, e conhecimento é ciência. Esse governo despreza a ciência. E desprezando a ciência, nós estamos não apenas prejudicando o presente, mas principalmente comprometendo o futuro do Brasil. Esse desgoverno não serve ao Brasil. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Olá, meu nome é Mariana Perim e eu estou secretária nacional de comunicação do Partido Verde. A minha militância no PV começou lá atrás, há 20 anos, quando eu me filiei ao partido. Desde então, a minha militância é na luta por direitos.
especialmente na igualdade de gênero. E nós, o que temos feito? Temos assistido de camarote o racismo acontecer no mundo todo. Quantos jovens pretos periféricos morrem por dia nas comunidades brasileiras? E o que temos feito? E o que esse Brasil tem feito? Não se discute mais política para a juventude. Ninguém sabe mais o que fazer. Aliás, não se discute políticas de direitos nesse governo. A nossa democracia corre risco. E nós precisamos da ajuda de todos os brasileiros. É para isso que serve Janelas pela Democracia, para reviver o que nós realmente precisamos viver. Não podemos deixar a nossa democracia correr riscos. Por favor, nos ajude. Contamos com você. Pense, por favor, em democracia. Pense, nessas próximas eleições, em candidatos que priorizem a democracia no seu município. Só assim a gente vai conseguir ter um resultado global, ou melhor, federal. Se cuide, nos cuidemos. Um beijo no coração de cada um de vocês. A cada edição, minha gente, cresce o número de pessoas que estão engajadas e de pessoas que estão no movimento Janela pela Democracia Impeachment Já. Agora, damos boas-vindas ao Partido Comunista do Brasil, PCdoB, mais um partido que vai engajar aí esse movimento e vai trazer também uma sustentação, né, desse movimento para que a democracia realmente seja retomada. Com a palavra, a presidenta do partido, Luciana Santos, e sua líder na Câmara dos Deputados, Perpétua Almeida. Para nós do PCdoB tem um significado importante nós estarmos no Janela pela Democracia, porque mais do que nunca é necessário unir forças, estarmos todos irmanados em defesa do óbvio, que é o Estado Democrático de Direito, a liberdade de expressão, e fazer com que a gente dê um basta a esse governo de Bolsonaro, que é um governo antipovo e antinacional, que durante esses mais de 500 dias só tem ameaçado, com todos os cortes que fez, desde os tempos da luta que nós fizemos contra os cortes do orçamento da educação, do desmonte dos mais médicos, dos ataques que o SUS sofreu no momento em que mais nós precisamos de médicos, em que mais nós precisamos de SUS, em que mais nós precisamos de salvar vidas por conta da Covid no Brasil. É por isso que nós estamos nessa marcha. Viva a democracia, basta Bolsonaro. Em um momento de graves ameaças à democracia, é muito importante que muitas janelas se abram para acolher todos os democratas do país. Acolher aqueles que defendem a Constituição, que defendem as liberdades individuais, que defendem um país melhor. Bolsonaro não sabe o que é isso. Aliás, Bolsonaro sequer se deu conta de que é presidente da República, porque a cada semana ele infla seus seguidores a fazer manifestações com faixas, pedindo o fechamento das instituições e pedindo que haja uma intervenção com Bolsonaro presidente. E Bolsonaro, de fato, já é presidente. Ele só não assume, porque ele não sabe assumir responsabilidades. Ele nem fez isso quando estava nas Forças Armadas, correu cedo na hora de assumir qualquer que seja a responsabilidade e agora não assume a economia, porque não protege empregos, as empresas estão fechando e muito mais trabalhadores ficando desempregados. Ele não assume esse momento de dificuldade que o país vive, porque ele joga toda a responsabilidade para cima dos governadores, inclusive se julga no direito de cometer crimes ao vivo, quando ele convoca a população para invadir hospitais e tirar o sossego e a paz daqueles que estão doentes querendo se curar. O Brasil não merece Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Uma coisa Gente, está chegando manifestação de tudo quanto é lugar do Brasil. Enfim, as pessoas estão se engajando nesse movimento, estão participando, é muito importante. Mas eu te atropelei, não? Eu atropelei, Emanuel? Você estava falando alguma coisa aí? Eu ouvi aqui baixo. Extremamente necessário e importante é o engajamento, a importância da participação da mulher na política. A gente vê mais mulheres participando e também é extremamente necessário que haja esse olhar para que mais mulheres sejam, tanto dos partidos, né, que haja esse olhar, para que mais mulheres
participem dessa vida política, porque a gente participando, a gente também vai ter esse olhar para as minorias, para as mulheres e várias questões de gênero que a gente enfrenta todos os dias. Então, a importância da participação das mulheres. Vamos, mulheres, vamos participar dessa vida política, que é a nossa vida. A gente tem que estar nesses espaços. Exatamente. Olha, não é só das mulheres não, viu, gente? Você que é homem aí, tá querendo barriga no sofá, pode levantar e ir para a janela, sabe? Vai ficar nessa moleza aí, vendo a sua mulher lá na varanda, batendo a panela na janela, pega a sua também, lá na cozinha. Não tem 2 panelas aí na sua casa? Pega aquela de alumínio de fundo grosso, que está bem encardida assim, porque para fazer barulho ela é ótima, tá? Pode não servir para cozinha, mas para depor o presidente da República, ela serve e muito bem. E, Emanuele, aí, pelos 4 cantos do país, o que está acontecendo já? As pessoas já começam a bater, ó. As panelas. Vamos ouvir? Vamos lá, vamos ouvir. Vamos ver o que está acontecendo aí. Vamos ver, gente. Roda os VTs. Ao vivo aí, você está vendo aí. Muitos estados da federação. Estão gostando de ver? Olha aí, quanta gente batendo panela. Olha que beleza. Tem que bater panela mesmo. Vamos para a janela, minha gente. Vamos para a janela. São 8h03. Está na hora da gente bater panela aí e gritar na sua janela. Fora Bolsonaro! Fora Bozo! É muito divertido fazer isso. Além de muito patriótico, é muito divertido, né? Bom, gente, olha, vamos voltar a falar de coisa séria aqui. Nós temos muitos depoimentos aqui para que a gente possa levar para você entender que você não está sozinho na sua indignação, tá? Tem muitas lideranças políticas, muitos intelectuais, trabalhadores, artistas, e tem gente de tudo quanto é jeito aqui com a gente, né? Se somando a isso na sua indignação, muita gente que já apoiou até o Bolsonaro, arrependida da porcaria que fez sem saber, pensando que era outra coisa, acreditando no canto da sereia daquele discurso contra a corrupção, que era puro papo furado, né? Bom, gente, vamos ouvir agora o pessoal do Partido Verde, né? Eles também estão aqui junto com a gente, um dos 6 partidos agora que conformam esse movimento aqui, e com a palavra, primeiro agora, nesse bloco, você vai ver o Luiz Pena, do Partido Verde. Vamos ver. É preciso reverenciar as pessoas que estão no combate corpo a corpo, salvando pessoas, tanto nas favelas do Brasil inteiro, como nos índios, nos xicrins, mais no norte, e no Parque do Xingu, os irmãos Yanuculá e Amairé, filhos de Mairauê, fazendo a organização da resistência a essa pandemia. É muito sofrimento generalizado, muita dor, mas também alguns toques foram dados. A poluição na cidade de São Paulo caiu 50%. As águas da Baía da Guanabara estão translúcidas, se vê a vida marinha. Também deixamos de jogar na atmosfera trilhões de toneladas de carbono. Também as consequências dramáticas da imensa maioria de pobres que um processo de concentração de renda via sistema financeiro, os bancos, proporcionaram. Nós precisamos, então, sonhar com um mundo novo. Diante de uma experiência como essa, nós precisamos sonhar um mundo diferente. Nós precisamos ter a energia de fazer um mundo mais equilibrado do ponto de vista ambiental, com sustentabilidade no modelo de desenvolvimento, mas também um mundo socialmente mais digno. Agora, com esse governo que está aí não dá, porque é uma ode à ignorância, uma ode à burrice, atingindo a cultura e se recusando a pensar maior, pensar um mundo inteligente. Então, impeachment já. O racismo no Brasil é algo estrutural. São séculos de desigualdade social. E neste momento tão difícil de pandemia,
enfrentamos um governo autoritário, um governo que não tem políticas públicas reparatórias, um governo que nos deixa a sós, um governo que não tem um olhar dedicado às minorias, um governo que destila o ódio. É preciso que nesse momento, além do STF, o Congresso também assuma sua postura. Botando na pauta o impeachment. É preciso o impeachment já, fora Bolsonaro. Somos um país indígena e negro formado a partir da diversidade. Qualquer liderança que tenha um posicionamento inclinado a algo contrário a isso atenta contra a nossa nação. Junte-se a nós nessa rede para que as diversidades de orientação sexual e identidade de gênero sejam respeitadas. LGBTfobia é crime. A diversidade é o Brasil. Sou Júlio Cardia, ativista negro LGBTQIA+, há 15 anos, e o impeachment é um passo necessário para que a construção dos nossos direitos continue avançando. Está presente na terra, em toda parte, na arte farta de tanta imagem poética, que alimenta a filosófica estética, clara, cristalina, límpida e forte. Uma das coisas mais importantes é que se abra uma condição de examinar a possibilidade desse governo não dar continuidade, porque não estou satisfeito com as atitudes dessa liderança, que não é um poder. Elas pensam que tem poder, mas na verdade eles podem até ter o poderio. Eu estou junto com essas pessoas que têm o coração voltado para o bem e para a paz. Vidas negras importam. O racismo estrutural presente na formação do Estado brasileiro, lamentavelmente, teve um espaço privilegiado durante o atual governo. Está presente na prática e trajetória do presidente. Está presente nas ações dos seus auxiliares. Além disso, nós vivemos a mais grave crise sanitária dos últimos 100 anos. Milhares de brasileiros já perderam a vida e tiveram suas famílias despedaçadas pela dor da perda. Outros milhares, quase 1 milhão, já estão contaminados pela pandemia. E o presidente da República tratou esta grave crise como gripezinha no seu início. Tratou as perdas de vidas de brasileiros com desdém, com desrespeito. O presidente incorre em crimes previstos no Código Penal por ter sido um dos agentes nocivos e causadores da gravíssima crise na saúde pública brasileira. Além disso, junto com isso, tem um outro vírus que é disseminado por ele e por seu governo. É o vírus contra a democracia, contra o Estado democrático construído a duras penas pelos brasileiros ao longo de 20 anos de luta contra um regime totalitário. Ambos necessitam ser derrotados. O presidente, que incorre nos ambos crimes, nos crimes contra a saúde do povo brasileiro e nos crimes contra a democracia brasileira, deve ser imediatamente impedido de continuar. O impeachment de Jair Bolsonaro é uma necessidade civilizatória neste país. Jair Bolsonaro e seu ministro já há algum tempo estão passando a boiada no meio ambiente. Quando desestruturaram o IBAMA e o Instituto Chico Mendes, quando transferiram o Serviço Florestal Brasileiro para o Ministério da Agricultura, na flexibilização e redução das multas por crimes ambientais. Passaram a boiada quando demitiram o diretor do INPE e contestaram os dados oficiais de desmatamento. Na interrupção do Fundo Amazônia, que financiava mais de uma centena de projetos de proteção da Amazônia e seus povos.
na proposta de revisão das unidades de conservação do país, que poderão ter os seus traçados revistos ou até ser extintas. O governo Bolsonaro passou a boiada quando fez a proposta de regularização fundiária via autodeclaração, que permitiria a grileiros a legalização de terras apropriadas ilegalmente. E também nas propostas para redução de terras indígenas e áreas remanescentes de quilombos, na liberação excessiva de agrotóxicos, alguns inclusive proibidos em outros lugares do mundo. Passou a boiada quando fez a revisão de tributos ambientais aplicados a empresas que causam alto e negativo impacto ambiental. Na revogação do decreto que proibiu o avanço das plantações de cana-de-açúcar sobre os biomas pantaneiro e amazônico. No posicionamento contrário ao Acordo de Paris. Na decisão sobre a privatização da Eletrobras, que acarretará a entrega do controle da energia elétrica do país para empresas estrangeiras, afetando a soberania nacional. A boiada de Bolsonaro fez a modificação da futura lei de licenciamento ambiental, tornando-a uma exceção ao invés de regra. Regulamentação da exploração de minerais, hídricos e orgânicos em terras indígenas. Com Bolsonaro, nossas vidas e o meio ambiente estão em perigo, principalmente as vidas dos povos indígenas e quilombolas. Vamos segurar essa boiada. Vamos dizer em uma só voz: fora Bolsonaro. Impeachment já. Sou Silvério Pontes, músico, trompetista. Olá, eu sou Thiago Souza, músico de Niterói, músico brasileiro. Sou Ronaldo Bandolim, toco choro no Brasil. Estou aderindo ao ato Janelas pela Democracia. Janelas pela Democracia. E sou a favor do impeachment do Bolsonaro. Fora Bolsonaro. É a segunda vez que a gente coloca publicamente, né, esse caminho para você seguir, para você aderir a esse movimento suprapartidário que já congrega 6 legendas no Brasil, todas elas de esquerda, de centro-esquerda, todas elas democráticas, testadas nas urnas, né, todas elas indignadas com o Bolsonaro. Como é uma live, eu estou aqui na minha casa, Emanuele está lá na casa dela, de vez em quando a gente comete alguns errinhos aqui, está sujeito aos maus humores da internet, essa coisa toda, e você que está acostumado com live sabe muito bem que isso pode acontecer, né? Apesar disso, apesar dos probleminhas que a gente teve aqui hoje, as pessoas estão nos desculpando tanto. Emanuele, você acredita que nós estamos em 5º lugar das tags do Twitter? Olha que maravilha! Nós temos mais de 25 mil tweets. Né, Fábio? Exatamente. E é sinal da aceitação. Agora, deixa eu pedir uma coisa para você que está nos assistindo aí. Vamos subir essa tag? Vamos botar isso em primeiro lugar? Sobe a tag, mano, é só botar lá, ó, Janelas pela Democracia. Né? Ou então bota lá, ó, somos 70% também que está valendo, bota as duas, bota mais, tá? Todos juntos, TMJ, sei lá o que você quiser, mas vamos subir essa tag aí, porque isso aí dá o tamanho da nossa indignação. Enquanto vocês estavam ouvindo, meu povo, os depoimentos, né? Eu estava aqui conversando, eu e Fábio, conversando o quanto a gente tem
a gente estava ouvindo os panelaços e mais pessoas engajadas nesse movimento para garantir a democracia. Então, a gente já vai se discutindo, né, Fábio? Mas é importante que a gente frise o quanto o Brasil está engajado nesse movimento. Em vários cantos aí do país, vocês estão vendo várias pessoas fazendo, demonstrando o seu ato nesse movimento democrático e que também garante a nossa democracia, né, Fábio? Exatamente, gente. Olha que coisa maravilhosa isso que está acontecendo no país, que vocês estão vendo aí. Todo mundo batendo panela. Aqui na minha casa, na Vila Olímpia, em São Paulo, tá uma festa aqui do lado de fora, viu? E tem até umas coisas engraçadas. Tem um vizinho aqui que é bolsominion, esse não vai resistir, porque o prédio dele inteiro é antifascista, sabe, Emanuele? É lindo de ver isso aqui que a gente está vendo, sabe? E é só dessa forma, porque essas são as nossas armas. Nós não temos as Forças Armadas, nós não temos as bravatas, nós não temos e nem queremos ter o AI-5, e nós temos amor à verdade. As nossas vozes nessa potência aí, e a gente se despede mais uma vez de vocês. Foi extremamente importante estar nesse movimento. Muito bom. Tchau, gente. Obrigado. Valeu, Brasil. Olha, super legal. Foi ótimo movimento, foi ótima posição no Twitter. Tá? Parabéns para você que aderiu. Olha, se você ainda é bolsonarista e está envergonhado, tem vergonha não. Desce do muro, sabe? Sai, deixa esse estrupício para lá e vamos comemorar a volta da democracia ao Brasil. Tchau, gente. Boa noite para vocês. Um beijo, Emanuele. Tchau. Beijo, Fábio. Tchau, galera.